Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Hoje a gente vai falar sobre aquele caso do menino Juan. Eu não vou explicar o caso porque, né, a gente não é jornal aqui, né? Se eu explicar vai ficar muito chato, porque muita gente já assistiu, já leu jornal sobre isso. Então, se você não sabe, dá uma pesquisada. Bom, é importante a gente frisar, primeiro, que esse crime, ele tem muita maldade envolvida. Eu falo sempre pra vocês que é normal o espírito no passado matar pessoas, tudo, que isso faz parte da evolução do espírito. Óbvio que cada vez que a gente comete uma coisa ruim, a gente tem uma expiação. Você matou alguém, normalmente você vai morrer também. É mais ou menos assim. Mas esse tipo de crime, ele é em excesso, né? A maldade em excesso. Então vamos dizer, esse tipo de maldade não está no currículo dos espíritos, normalmente. É uma maldade muito grande que foi feita, né? E assim, se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que essas mulheres, elas vão passar por um perrengue grande agora, né? Que elas foram presas, elas vão ser açoitadas na cadeia, vão ser maltratadas, talvez vão apanhar. E mesmo assim, obviamente, a gente sabe que pela gravidade da situação, elas vão espiar bastante. Quando elas chegarem no plano espiritual, elas vão chegar pela porta dos fundos, vão sofrer as penalidades. Isso depende de vários fatores, do arrependimento ou não. Não me parece que elas estão muito arrependidas pela entrevista que eu vi. Depende da vontade de melhorar ou não, né? Vai variar, mas de forma geral, obviamente, elas vão sofrer uma certa penalidade. E ao chegar depois, né, no plano espiritual, ficar no umbral, passar um certo perrengue e tudo mais, elas vão ter que reencarnar. E a hora que elas reencarnarem, elas vão ter que espiar o que elas fizeram. E aí tem um adendo muito importante. Aonde elas vão reencarnar? Não será no planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra está passando de prova e expiação para regeneração. Então, para elas espiarem isso, vai ter que ser num planeta que seja no grau do planeta Terra hoje em dia, ou inferior. Onde seja permitido, não permitido, né, claro, mas onde esteja compatível para cometer esse tipo de crime. Porque daqui a 50 anos não vai existir esse tipo de crime no planeta Terra. A gente já vai estar em regeneração, e a tecnologia vem junto, a tecnologia vai possibilitar um monitoramento impressionante, que os crimes praticamente vão acabar com o desenvolvimento da tecnologia, porque tudo vai ser monitorado, a pessoa não vai poder mais cometer crime. Que fácil, rapidamente ela vai ser pega, né? Ou se ela for muito burra mesmo, desculpa falar. Mas assim, então, obviamente, essas pessoas vão reencarnar em algum lugar, certo? Para poder pagar por isso. E aí o que vai acontecer quando elas reencarnarem? Muito possível elas podem reencarnar num lar que o pai é um psicopata, que vai lá, corta as genitálias delas e mata elas. Exatamente o que elas fizeram é o que vai acontecer com elas. Por isso que eu falo que esse tipo de crime, por exemplo, aconteceu com esse coitado menino, porque tudo bem que é uma expiação, tudo, mas é um coitado, né? Ele é uma expiação. Deus nunca iria permitir que ocorresse algo dessa forma com uma criança se não fosse uma expiação. Deus não permitiria, isso não é justo, isso não é correto. Não dá pra gente falar, eu acredito em Deus e acredito que Ele vai permitir uma coisa dessa, não. Se tá acontecendo isso, é porque o menino fez isso em outra existência lá atrás. E aí, dessa mesma forma, essas moças vão ter que passar. É assim que funciona, né? Essa é a lei de causa e efeito, que eles falam, lei de causa e efeito. Então a lei de causa e efeito faz com que tudo que a gente faça volta para nós, tanto bom como ruim. Você fez o bem, vai registrar lá, vai voltar uma hora. Se fez o mal, vai registrar lá, vai voltar uma hora. E o menino? O que vai acontecer com o menino que desencarnou? Provavelmente, né? Isso na verdade depende de cada história, mas vamos dizer que ele tenha cumprido a missão dele na Terra. Tudo bem, morreu esquartejado, foi uma morte terrível, tudo mais. Assim, vamos dizer, ele volta pro plano espiritual normal. Para ele passa por um tratamento lá no plano espiritual e acabou. Às vezes fica um trauma, sim, mas fica no espírito traumas, mas faz parte normal. Agora, tem muitos casos, por exemplo, de espíritos já bem evoluídos que tenham uma expiação ou outra que eles voltam meio do que para resolver dessa forma, né? Mas o que eu falo sempre para vocês, que é muito interessante, é que mesmo no caso de mortes violentas, se a pessoa é uma boa pessoa, ela não sente isso. Então ela pode, por exemplo, vamos dizer,
Vamos dar um exemplo do Joãozinho. Eu tô no estacionamento aqui do supermercado, né? Aí o Joãozinho tá ali no carro. Aí alguém vai assaltar ele. E vai lá e pá, dá um tiro na cara do Joãozinho. O Joãozinho desencarna. Vai chegar no plano espiritual? Provavelmente, não. Quer dizer, vamos considerar que o Joãozinho é uma boa pessoa, certo? Vamos lembrar disso. O que acontece? Como o Joãozinho é uma boa pessoa, eles vão fazer o quê? Vão impedir que o Joãozinho nem sinta dor. Ele vai esquecer tudo. E ele chega lá no plano espiritual e já seja atendido. Vai para um hospital, seja cuidado e já entra no plano espiritual normal, certo? Esse é um caso. Inclusive, recentemente, um espírito me contou a história dele, eu vou contar para vocês. Aí tem um caso 2, vamos imaginar. O político, o Joãozão. Ele é um cara mau, passa a perna em todo mundo, faz corrupção, desvia dinheiro, né? E mente, engana todo mundo. Aí tudo bem, ele tá lá tranquilo, na casa dele confortável, né? Ou seja lá onde ele for, na cadeia, né? Não sei. Aí ele vai lá dormir e pum, desencarna, certo? Todo mundo pensa, nossa, o Joãozinho era tão bom, morreu com um tiro na cabeça. Nossa, o nosso político lá, o Joãozão, que eu não vou dar nomes, era tão ruim, morreu tranquilo dormindo. Só que a hora que o Joãozão cai no plano espiritual, meu filho, ele vai começar, o pesadelo apenas começou. Todas aquelas vítimas do dinheiro que ele desviou, dos hospitais, não sei o que, vão perseguir ele. Ele vai sofrer um monte, ele vai ter expiações, ele vai ter que reencarnar e passar por um monte de coisas. Então é isso que a gente tem que avaliar. Não é só a morte em si, a morte, né? É assim, a situação toda de uma forma geral que a gente tem que avaliar. A gente não pode avaliar só uma das coisas. Mas é importante a gente entender que nós vivemos na lei de causa e efeito o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você foi lá, prejudicou alguém aqui, que seja uma coisa besta, entendeu? Colocou um carrinho na frente de um carro. Pode parecer uma coisa besta e mas atrapalhou a pessoa para sair, aquilo ali contabiliza para você também. Mesmo que seja isso. Por que é difícil a gente pensar nisso? Porque nossas vidas são muito limitadas, né? A gente tem dificuldade de fazer as coisas. Mas para os espíritos superiores, do alto grau evolutivo, isso é fácil para eles computar esse tipo de informação. Isso vai contar para você, tanto nos prós como nos contras. Valeu, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like. Até a próxima.